eu sou a Lívia e estarei apresentando para vocês a pesquisa que tem como título Análise do papel das áreas técnicas de alimentação e nutrição na organização da linha de cuidado de sobrepeso e obesidade em municípios do estado do Rio de Janeiro. Sou graduanda do curso de nutrição e este trabalho tem como orientadora a professora Cláudia Roberta Boca Santos. Considerando a escassez de estudos que contemplem a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade no âmbito dos 92 municípios que permeiam o estado do Rio de Janeiro, tivemos como objetivo focar na análise do papel das áreas técnicas de alimentação e nutrição, compreendendo os limites e as potencialidades deste setor ser o principal interlocutor sobre a temática nas gestões municipais e estaduais do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados a partir de entrevistas realizadas com os responsáveis das áreas técnicas de alimentação e nutrição, a ATAN. A partir destas entrevistas, foi possível identificar quais ações eram executadas na linha de cuidado da pessoa com sobrepeso e obesidade, conhecer as limitações das áreas técnicas, bem como as especificidades de cada município e entender como se dava a relação das áreas técnicas com o Estado no desenvolvimento das atividades que eram realizadas dentro deste cuidado do paciente com sobrepeso e obesidade. Em virtude da pandemia do novo coronavírus em território nacional e as diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde no que tange à imprescindibilidade do isolamento social, a coleta de dados ocorreu através de encontros por plataforma remota. Foram entrevistados nutricionistas dos referidos municípios do estado do Rio de Janeiro, em sua maioria composta por mulheres, 98%, e apenas 2% desse grupo era composta por homens, sendo um deles enfermeiro. A maior parte dos profissionais responsáveis pelas áreas técnicas eram nutricionistas. Cerca de 68% dos entrevistados referenciaram possuir uma coordenação de ATAN devidamente formalizada e ativa, em contraposto aos 20% que, embora possuam, não são formais. Cerca de 12% dos atores-chave revelam não possuir coordenação de ATAN. Os responsáveis das áreas técnicas de alimentação e nutrição afirmam ter um bom relacionamento com o Estado. Em virtude da pandemia, os responsáveis técnicos da ATAN referenciaram a existência de rodas de conversas e encontros online como estratégia adotada pelo Estado para promover treinamentos e difundir saberes com os nutricionistas. Porém, muitos desses profissionais encontram-se insatisfeitos dentro da perspectiva do cuidado com a pessoa acometida de sobrepeso e obesidade. Vamos falar um pouco agora sobre as principais limitações identificadas dentro das áreas técnicas: ausência de verba para a execução de ações, mudanças repentinas na gestão municipal, ausência de profissionais capacitados, marketing, publicidade excessiva em prol do consumo de alimentos processados e ultraprocessados e o principal, acredito eu, ser o mais importante, que é não enxergar a obesidade como doença. Apesar da Organização Mundial de Saúde, OMS, considerar a obesidade como uma doença crônica não transmissível, em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, este conceito ainda não está bem consolidado. De acordo com a maioria dos entrevistados, a obesidade não é vista como doença,
o que acaba por dificultar a linha de cuidado e a implementação de estratégias preventivas, como pode ser visto em algumas falas ao lado. Numa certa entrevista, uma nutricionista citou: "É discutido mais a alimentação, não é discutido tanto a doença, obesidade. Esse é o meu posicionamento. Acho que é muito isso. Em todas as conversas, a gente pensa muito no alimento, no desenvolvimento de ações para estimular alimento in natura, coisas mais relacionadas ao guia alimentar. Não há esse olhar para a obesidade." Em outra entrevista, também foi dito, abre aspas, "Muitas vezes, a obesidade não é encarada como uma doença em si, como a diabetes e a hipertensão. Não tem aquele olhar para a obesidade ou para alguma prevenção da obesidade ou sobrepeso. Então, se o médico não tivesse cuidado, esse paciente idoso ou adulto não vai chegar na mão do nutricionista." Fecha aspas. Falando ainda dos aspectos que aparecem como limitadores de ações, eu destaquei alguns trechos das entrevistas que me chamaram bastante atenção. Abre aspas. "A gente acaba deixando de fazer muitas coisas por não saber se teria carro para levar o material. Não sabe se vai ter material para desenvolver as ações, então nem sempre a gente consegue pessoas e materiais para desenvolver as ações." Fecha aspas. Em uma outra entrevista, uma nutricionista citou o seguinte, abre aspas, "Acaba que é muita vontade própria e pouco apoio hierárquico, mas parece que isso vai mudar, não sei." Fecha aspas. Em um município, o enfermeiro citou o seguinte, abre aspas, "Apesar do desmonte que está sendo feito, a gente manteve o NASF. Mesmo sem verba, a gente tenta fazer funcionar, né?" Fecha aspas. É de suma importância que a obesidade seja vista como uma doença crônica. Digo isto porque no decorrer das entrevistas, muitos profissionais afirmam que o paciente obeso só é enxergado quando apresenta hipertensão ou diabetes, condições clínicas que estão relacionadas com a obesidade e que, inclusive, poderiam ser evitadas se o peso do paciente estivesse sob controle. Além disso, é muito importante que se tenha profissionais capacitados, e não só isso, mas também focados na real necessidade de cada município. E, por fim, é fundamental que se invista em estratégias preventivas, a fim de reduzir o índice de pacientes com sobrepeso e obesidade nos diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro.